O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu o verbo durante uma entrevista ao podcast Mano a Mano do rapper Mano Brown. Lula falou sobre eleições, pesquisas e escândalos envolvendo o atual governo. O primeiro trecho que a gente separou para você foi o momento em que o presidente comentou as últimas pesquisas, em que a popularidade dele está, não muito boa. Eu sempre acho que pesquisa ela é uma fotografia do momento que você faz a pesquisa. Eu sempre digo o seguinte, até o segundo semestre desse ano, eu dizia para as pessoas, sabe, não há por que as pessoas ainda terem a afirmação que o governo está indo muito bem, porque a gente não está entregando as coisas que nós prometemos entregar. Daí eu disse que esse ano era o ano da colheita que a gente ia entregar. Eu estou convencido que nós vamos entregar mais coisa do que o povo jamais imaginou que a gente fosse entregar do ponto de vista de benefício da sociedade. Eu tenho convicção disso. E tenho convicção do que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar na pesquisa, eu tenho certeza que o governo vai melhorar, mas o que é mais importante é que eu tenho certeza que a gente vai fazer as entregas que o povo tem expectativa que a gente faça. Efetivamente, eu vou lhe falar uma coisa, a gente não comunicou corretamente. Tá. Eu ia falar isso. A gente não comunicou corretamente. Eu sei porque eu ando muito, eu converso muito com as pessoas, quando eu vou nos atos públicos, eu converso muito. As pessoas não sabem das coisas que nós fizemos. A pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe, não tem porquê as pessoas aprovarem o governo. O Mano Brown, que inclusive há uns tempos atrás deu uma puxada de orelha no presidente, dizendo que ele tinha saído das bases, que ele não subia mais o morro, que ele não ia nas pessoas mais simples, e o presidente então disse que ia voltar a fazer isso. Agora, se vai ou não vai ser candidato no ano que vem, o presidente disse que não depende diretamente dele, mas que não vê candidatos de direita capazes de derrotá-lo. Eu não sou um candidato meu. Eu não sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não. Eu não sou um candidato meu. Eu, se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, tá? Eu serei candidato para ganhar as eleições. Que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema. Todo dia está procurando. Todo dia estou procurando. Não tem nenhum problema. Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. Porque eu, se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Pode ter certeza disso. Sabe, quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. A direita que está patinando muito aí, né, com as decisões sobre qual vai ser o candidato, Tarcísio de Freitas, o Jair Bolsonaro está inelegível, mas não decidiu apoiar ninguém ainda, em um momento fala que vai apoiar a esposa, talvez o filho, talvez o governador de São Paulo, ainda não decidiu ainda, e isso faz com que a oposição ao governo Lula se torne mais fraca, naturalmente, porque a partir do momento em que Bolsonaro, por exemplo, resolver dizer, olha, vou apoiar tal pessoa, já que eu não posso, mas provavelmente, assim como a gente vem acompanhando, deve fazer como fez o atual presidente Lula na época em que estava preso, só entregou ali a toalha no último minuto, quando não tinha mais jeito mesmo. E sobre os escândalos das fraudes no INSS, Lula voltou a afirmar que o problema é uma herança do governo anterior, mas que só começou a ser investigado nessa atual administração federal. Ouça só. O que aconteceu no INSS? O que aconteceu no INSS? Nós descobrimos, através da Controladoria Geral da República e da Polícia Federal, que várias entidades que foram criadas no governo Bolsonaro, na perspectiva de mudança de governo, eles facilitaram com que os caras pudessem cobrar dos aposentados
Veja, cobrar dos aposentados, colocar o nome dos aposentados como se os aposentados fossem sócios, mandar o nome do aposentado para o INSS mandava para o CEP e o CEP autorizava o pagamento de um desconto, não sei se média de R$40, não sei se ele prometia caixão de defunto quando o cara morrer, era assim, tá? Isso virou uma febre, Nós, quando começamos a investigar, a gente não quis fazer um espetáculo de pirotecnia porque a gente queria chegar no bandido, a gente queria chegar no chefe. E chegamos. O que está acontecendo agora? Uma entidade sindical como a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, essa é uma entidade muito séria. Essa entidade, a semana passada, entregou para a Advocacia Geral da União, todos os sócios delas que foi descontado. Todos autorizando. 99%. Uma demonstração de que quem for sério não vai ser punido, mas quem for errado, tal. Então nós suspendemos as entidades, suspendemos o desconto na folha, estamos investigando essas pessoas certamente serão presas, as entidades que cometeram o erro vão ter que perder o seu patrimônio, e a gente vai utilizar esse patrimônio para pagar os aposentados. Como a gente não pode esperar, nós vamos antecipar o pagamento para os aposentados. Nós vamos pegar as pessoas que foram inocentes e que não assinaram para descontar e foi descontado, então nós vamos assumir a responsabilidade de pagar e vamos pagar o mais rápido possível. O que nós precisamos apenas é terminar a investigação, se ele assinou ou não assinou, se ele autorizou ou não autorizou. E com a autorização agora da CPMI, Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, naturalmente muitas outras informações virão à tona e essas informações vão mostrar, afinal de contas, de onde é que partiu essa pilantragem que aconteceu no INSS, né? De roubar dinheiro de aposentado, roubar dinheiro de pensionista, pessoa que recebe ali R$1.000 e poucos por mês, R$1.300, R$1.400 por mês, tem ali 40, 50, 60, isso até não faz tanta diferença não, mas pega todo mês descontando esse pouquinho aí para chegar no final do ano para ver quanto é que foi. E foram várias e várias empresas dessas que prometiam benefícios, não levavam benefícios, como o presidente disse ali, a empresa que for comprovada, realmente, ela estava sendo descontado um valor do seu salário, mas você tinha ali um benefício, seja ele qual for, um clube, um desconto numa farmácia, não importa, seja ele qual for. Se for comprovado que estava dando ali o benefício para a pessoa, tudo bem. Se não for comprovado, essa pessoa nem só vai ter que entregar o que tiver, os bens que tiver, para ajudar a pagar na conta desses aposentados e pensionistas que com toda certeza não merecem, em hipótese alguma, um tipo de safadeza dessa acontecer com eles. São pessoas que muitas vezes foram apontadas como culpadas pelo rombo na Previdência, pelo grande problema no nosso país de falta de dinheiro para isso, falta de dinheiro para aquilo, mas enquanto isso acontecia, o que estava acontecendo lá nos fundos, lá no porão, via internet, via celular, via mensagem de WhatsApp? Fraude em cima de fraude para tomar dinheiro de aposentado e pensionista. E quem vai trazer outros detalhes para a gente aqui sobre essa entrevista do presidente Lula e sobre outros temas também ligados ao governo federal, direto ao vivo de Brasília, é a nossa colega repórter Ana Paula Ramos. Oi, Ana. O presidente estava bem à vontade nessa entrevista e falou abertamente sobre esses assuntos, né? Quais pontos estão repercutindo mais, apesar de ser feriado, né? Quais pontos estão repercutindo mais aí na nossa capital federal? André, o ponto principal dessa entrevista foi a questão de 2026, né? Que todo mundo quer saber quem que vai disputar, se o Lula realmente vai disputar a reeleição ou se terá outro candidato. Mas só pegando esse gancho que você comentou da questão da fraude do INSS, o Lula comentou também dessa questão da comunicação, né? Ele vê ali que há uma falha, na verdade, do governo dele na comunicação, que a comunicação não está conseguindo mostrar para a população tudo que o governo tem feito. Mas isso é muito curioso, porque o discurso oficial do governo, no caso da fraude do INSS, é de que essas fraudes começaram em 2019, no governo anterior, o que aconteceu sim de fato, mas que o governo Lula seria responsável por investigar. Graças ao governo Lula, esse esquema foi descoberto. Então esse é o discurso do governo, mas quando saiu a última pesquisa,
se eu não me engano, foi a IPEC da Quest, ela mostra o quê? Que para a população, 30% da população, ela entende que a responsabilidade é do governo Lula. Então, assim, essa questão da comunicação não está surtindo efeito. O governo realmente não consegue se comunicar com a população. E aí, por que isso, né? Tem vários motivos, e a gente tem uma matéria recente lá no portal Tempo, a gente fala um pouco da questão da comunicação digital, por exemplo, que hoje muitas pessoas elas se informam pela internet, né? Por sites, pelo WhatsApp, alguma coisa que ela recebe ali, pela rede social, e o governo não está conseguindo mobilizar, não está conseguindo ter essa comunicação eficiente, principalmente no mundo digital, para fazer chegar essas informações. Outro fato curioso, que também a culpa é sempre da comunicação, né? O Lula não consegue apontar nenhuma outra responsabilidade. E quando a gente olha as pesquisas também, quais são os dois pontos assim de maior preocupação do governo, né? Da população, quer dizer, a segurança e a inflação. E o governo tem feito muito pouco na área de segurança, né? O que ele tem assim de grande ação para poder comunicar à população? Tem a PEC que foi apresentada, mas que não está conseguindo nem articular, não tem nem chance de ir para frente no Congresso. Se for aprovada, vai ser totalmente desvirtuada. Então, assim, faltam ações nessas áreas que a população entende como importante, que é a segurança e o preço dos alimentos, principalmente, que é o que pesa mais no bolso do cidadão. O preço do alimento, o preço do combustível. E a gente vem de um cenário externo também, não só culpa do governo, né? Por exemplo, agora a gente estava ouvindo o professor explicar essa questão do conflito lá no Oriente Médio, isso aumenta o preço do combustível, a Petrobras não vai conseguir segurar muito tempo, vai ter que repassar esse aumento para o consumidor, aumento no combustível, aumenta mais ainda a inflação, aumenta o transporte, né? A logística dos alimentos, então aumenta também lá o preço no supermercado. Então são coisas que impactam a vida da população e que isso o presidente Lula não comentou na entrevista dele. Ele já até comentou sobre isso em outros discursos, mas ali ele falou que o problema seria de comunicação e que quando ele for para a rua, ele conseguir mostrar isso para a população, parece que ele vai ser eleito, então, com certeza, quando ele conseguir contar isso para a população. Mas a sociedade tem cobranças que ele não está conseguindo atender. E essa questão de 2026 também é muito curiosa, porque eu senti assim... não sei, você também pode comentar, eu senti uma confiança muito grande dele, né? Que se eu for para a rua, eu vou ser eleito, pode escolher quem for o outro candidato, como se eu quero ver quem vai fazer mais do que eu. E a gente sabe que na campanha nem sempre é assim, né? Não depende só do nosso esforço pessoal, depende de várias outras coisas. E se o outro candidato escolhido conseguir desenvolver uma boa campanha, conseguir conversar bem com a população, ele pode sim ser eleito, né? Porque, por exemplo, o Lula ele tem já ali mais ou menos o eleitorado dele, que vota junto com a esquerda, né? De 25% a 30%. Mas só com essa fatia do eleitorado, ele não consegue se eleger. Ele precisa convencer pessoas que não têm nenhum espectro político, nem de direita, nem de esquerda, mas que elas querem saber de que forma que o senhor vai melhorar a minha vida. Isso que eles vão querer que o Lula responda em 2026. E qual é a resposta que ele vai dar, né? Qual foi a grande marca, né? Todo mundo fala isso na questão da comunicação. Qual foi a grande marca do Lula 3, né? Ele fala muito que ele conseguiu reconstruir o país. Mas mesmo assim, a partir de agora, não vai ter nada de novo, né? O que a gente pode cobrar? O que a gente pode esperar de um Lula 4, né? Então, assim, eu senti muita confiança nele nessa entrevista, e também ele mandou alguns recados ali, por exemplo, ele seria o candidato, mas se não for ele, quem será? Né? E ele fez um aceno ali para o Haddad, que é sempre o nome mais cotado, falou também, defendeu esse projeto, o aumento do IOF, do Haddad, então ele fez esse aceno para o ministro da Fazenda, que eu achei também muito curioso, e falou para o Congresso também, né? Ele fala que não dá para ceder sempre, ou seja, o governo vem aí de uma semana de derrotas, né? Mas o governo e o próprio Lula fala, não vai dar para ceder sempre. E ele fala também na entrevista, outro ponto curioso, é que ele não tem maioria no Congresso, né? Então que por isso ele teria dificuldade de governar.
Ô Ana, o presidente Lula, que sempre, muitas das vezes, né, ele toma para si ali o trabalho, né, falando, a comunicação não está funcionando direito, então eu mesmo vou viajar o país. Ele sempre fala isso, vou viajar o país, vou ver as pessoas, vou ver de perto. Ele tentando, é uma forma dele tomar para si, porque ele sempre teve esse dom de conversar com as pessoas, de ir até o povo, de abraçar as pessoas nas ruas, só que agora os tempos mudaram, não são mais assim, né? Uma entrevista dessa que ele deu, uma gafe que passa pela internet, é rapidamente compartilhada e já não é mais como era antes, que se demorava muito. Hoje em dia a comunicação está muito mais rápida. A gente se lembra que há algum tempo atrás os governos, tanto federal quanto estadual, quanto municipal, investiam muito em comunicação nos veículos de massa, que geralmente eram televisão aberta, jornais, e hoje em dia isso já não existe tanto assim. Você falou lá no começo que a gente sente falta, né, daquela comunicação, aquela campanha, a gente lembra do Zé Gotinha e tantas outras campanhas que a gente via acontecendo o tempo inteiro e estava por dentro do que estava acontecendo, com o dinheiro que o próprio governo tem para fazer a campanha e mostrar o que está acontecendo. Se ele diz, olha, a comunicação do governo não está conseguindo transmitir para o povo o que nós estamos fazendo de bom, o que de certa forma, acredito eu que esteja certo, afinal de contas, de certa forma o país está crescendo, cresceu até um pouco acima do esperado nesse início de ano, nesse quase meio de ano aí. No entanto, ninguém está sabendo disso, porque a preocupação maior, né, Ana, é o que você falou, é o dinheiro no bolso, é comprar o leite, é pagar a gasolina, é pagar a escola do filho, é comprar o arroz, o feijão. Quando você vai no supermercado ali com 100, 200 reais e volta com nada, fica muito claro, peraí, alguma coisa está diferente, peraí, alguma coisa piorou. E é aí que precisa mudar, né? É isso mesmo. Essa questão até da inflação que você comentou do crescimento do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu o verbo durante uma entrevista ao podcast Mano a Mano do rapper Mano Brown. Lula falou sobre eleições, pesquisas e escândalos envolvendo o atual governo. O primeiro trecho que a gente separou para você foi o momento em que o presidente comentou as últimas pesquisas, em que a popularidade dele tá, não muito boa. Eu sempre acho que pesquisa ela é uma fotografia do momento que você faz a pesquisa. Eu sempre digo o seguinte, até o segundo semestre desse ano, eu dizia para as pessoas, sabe, não há por que as pessoas ainda terem a afirmação que o governo está indo muito bem, porque a gente não está entregando as coisas que nós prometemos entregar. Daí eu disse que esse ano era o ano da colheita que a gente ia entregar. Eu estou convencido que nós vamos entregar mais coisa do que o povo jamais imaginou que a gente fosse entregar do ponto de vista de benefício da sociedade. Eu tenho convicção disso. E tenho convicção do que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar na pesquisa, eu tenho certeza que o governo vai melhorar, mas o que é mais importante é que eu tenho certeza que a gente vai fazer as entregas que o povo tem expectativa que a gente faça. Efetivamente, eu vou lhe falar uma coisa, a gente não comunicou corretamente. Tá. Eu ia falar isso. Tá? A gente não comunicou corretamente. Eu sei porque eu ando muito, eu converso muito com as pessoas, quando eu vou nos atos públicos, eu converso muito, as pessoas não sabem das coisas que nós fizemos. A pessoa não sabe. Se a pessoa não sabe, não tem porquê as pessoas aprovarem o governo. O Mano Brown, que inclusive há uns tempos atrás deu uma puxada de orelha no presidente, dizendo que ele tinha saído das bases, que ele não subia mais o morro, que ele não ia nas pessoas mais simples, e o presidente então disse que ia voltar a fazer isso. Agora, se vai ou não vai ser candidato no ano que vem, o presidente disse que não depende diretamente dele, mas que não vê candidatos de direita capazes de derrotá-lo. Eu não sou um candidato meu. Eu não sou um candidato meu. Eu quero ser candidato. Não. Eu não sou um candidato meu. Eu, se estiver no momento eleitoral, com a saúde que eu estou hoje, com a vontade que eu estou hoje e com a disposição que eu tenho, tá? Eu serei candidato para ganhar as eleições. Que a extrema-direita está procurando adversário, está procurando. Eu vejo todo dia nome. Eu vejo Tarcísio, eu vejo Ratinho, eu vejo Caiado, eu vejo Zema. Todo dia está procurando. Todo dia estou procurando. Não tem nenhum problema. Pode procurar candidato que eles quiserem. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições.
né? Porque eu, se depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Pode ter certeza disso. Sabe, quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua, e vai ter que fazer mais do que eu. E eu duvido que tenha alguém que seja capaz disso. A direita que está patinando muito aí, né, com as decisões sobre qual vai ser o candidato, Tarcísio de Freitas. O Jair Bolsonaro está inelegível, mas não decidiu apoiar ninguém ainda. Em um momento fala que vai apoiar a esposa, talvez o filho, talvez o governador de São Paulo. Ainda não decidiu ainda. E isso faz com que a oposição ao governo Lula se torne mais fraca, naturalmente. Porque a partir do momento em que Bolsonaro, por exemplo, resolver dizer, olha, vou apoiar tal pessoa, já que eu não posso, mas provavelmente, assim como a gente vem acompanhando, deve fazer como fez o atual presidente Lula na época em que estava preso, só entregou ali a toalha no último minuto, quando não tinha mais jeito mesmo. E sobre os escândalos das fraudes no INSS, Lula voltou a afirmar que o problema é uma herança do governo anterior, mas que só começou a ser investigado nessa atual administração federal. Ouça só. O que aconteceu no INSS? O que aconteceu no INSS? Nós descobrimos, através da Controladoria Geral da República e da Polícia Federal, que várias entidades que foram criadas no governo Bolsonaro, na perspectiva de mudança de governo, eles facilitaram com que os caras pudessem cobrar dos aposentados, colocar o nome dos aposentados como se os aposentados fossem sócios, mandar o nome do aposentado para o INSS mandava para o CEP e o CEP autorizava o pagamento de um desconto, não sei se média de R$40, não sei se eles prometiam caixão de defunto quando o cara morrer, era assim, tá? Isso virou uma febre. Nós, quando começamos a investigar, a gente não quis fazer um espetáculo de pirotecnia porque a gente queria chegar no bandido, a gente queria chegar no chefe. E chegamos. O que está acontecendo agora? Uma entidade sindical como a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, essa é uma entidade muito séria. Essa entidade, a semana passada, entregou para a Advocacia Geral da União, sabe, todos os sócios delas que foi descontado. Todos autorizando. 99%. Numa demonstração de que quem for sério não vai ser punido, mas quem for errado, tal. Então nós suspendemos as entidades, suspendemos o desconto na folha, estamos investigando essas pessoas certamente serão presas, as entidades que cometeram o erro vão ter que perder o seu patrimônio, e a gente vai utilizar esse patrimônio para pagar os aposentados. Como a gente não pode esperar, nós vamos antecipar o pagamento para os aposentados. Nós vamos pegar as pessoas que foram inocentes e que não assinaram para descontar e foi descontado, nós vamos assumir a responsabilidade de pagar e vamos pagar o mais rápido possível. O que nós precisamos apenas é terminar a investigação, se ele assinou ou não assinou, se ele autorizou ou não autorizou. E com a autorização agora da CPMI, Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, naturalmente muitas outras informações virão à tona e essas informações vão mostrar, afinal de contas, de onde é que partiu essa pilantragem que aconteceu no INSS, né? De roubar dinheiro de aposentado, roubar dinheiro de pensionista, pessoa que recebe ali R$1.000 e poucos por mês, R$1.300, R$1.400 por mês, tem ali 40, 50, 60, isso até não faz tanta diferença não, mas pega todo mês descontando esse pouquinho aí para chegar no final do ano para ver quanto é que foi. E foram várias e várias empresas dessas que prometiam benefícios, não levavam benefícios, como o presidente disse ali, a empresa que for comprovada realmente, ela estava sendo descontado um valor do seu salário, mas você tinha ali um benefício, seja ele qual for, um clube, um desconto numa farmácia, não importa, seja ele qual for. Se for comprovado que estava dando ali o benefício para a pessoa, tudo bem. Se não for comprovado, essa pessoa nem só vai ter que entregar
pegar o que tiver, os bens que tiver, para ajudar a pagar na conta desses aposentados e pensionistas que, com toda certeza, não merecem, hipótese alguma, um tipo de safadeza dessa acontecer com eles. São pessoas que muitas vezes foram apontadas como culpadas pelo rombo na Previdência, pelo grande problema no nosso país de falta de dinheiro para isso, falta de dinheiro para aquilo, mas enquanto isso acontecia, o que estava acontecendo lá nos fundos, lá no porão, via internet, via celular, via mensagem de WhatsApp? Fraude em cima de fraude para tomar dinheiro de aposentado e pensionista. E quem vai trazer outros detalhes para a gente aqui sobre essa entrevista do presidente Lula e sobre outros temas também ligados ao governo federal, direto ao vivo de Brasília, é a nossa colega repórter Ana Paula Ramos. Oi, Ana. O presidente estava bem à vontade nessa entrevista e falou abertamente sobre esses assuntos, né? Quais pontos estão repercutindo mais, apesar de ser feriado, né? Quais pontos estão repercutindo mais aí na nossa capital federal? André, o ponto principal dessa entrevista foi a questão de 2026, né? Que todo mundo quer saber quem que vai disputar, se o Lula realmente vai disputar a reeleição ou se terá outro candidato. Mas só pegando esse gancho que você comentou da questão da fraude do INSS, o Lula comentou também dessa questão da comunicação, né? Ele vê ali que há uma falha, na verdade, do governo dele na comunicação, que a comunicação não está conseguindo mostrar para a população tudo que o governo tem feito. Mas isso é muito curioso, porque o discurso oficial do governo, no caso da fraude do INSS, é de que essas fraudes começaram em 2019, no governo anterior, o que aconteceu sim de fato, mas que o governo Lula seria responsável por investigar. Graças ao governo Lula, esse esquema foi descoberto. Então, esse é o discurso do governo, mas quando saiu a última pesquisa, se eu não me engano, foi a IPEC da Quest, ela mostra o quê? Que para a população, 30% da população, ela entende que a responsabilidade é do governo Lula. Então, assim, essa questão da comunicação não está surtindo efeito. O governo realmente não consegue se comunicar com a população. E aí, por que isso, né? Tem vários motivos, e a gente tem uma matéria recente lá no portal O Tempo, a gente fala um pouco da questão da comunicação digital, por exemplo, que hoje muitas pessoas elas se informam pela internet, né? Por sites, pelo WhatsApp, alguma coisa que ela recebe ali, pela rede social, e o governo não está conseguindo mobilizar, não está conseguindo ter essa comunicação eficiente, principalmente no mundo digital, para fazer chegar essas informações. Outro fato curioso, que também a culpa é sempre da comunicação, né? O Lula não consegue apontar nenhuma outra responsabilidade. E quando a gente olha as pesquisas também, quais são os dois pontos assim de maior preocupação do governo, né? Da população, quer dizer, a segurança e a inflação. E o governo tem feito muito pouco da área de segurança, né? O que ele tem assim de grande ação para poder comunicar à população? Tem a PEC, que foi apresentada, mas que não está conseguindo nem articular, não tem nem chance de ir para frente no Congresso. Se for aprovada, vai ser totalmente desvirtuada. Então, assim, faltam ações nessas áreas que a população entende como importante, que é a segurança e o preço dos alimentos, principalmente, que é o que pesa mais no bolso do cidadão. O preço do alimento, o preço do combustível. E a gente vem de um cenário externo também, não só culpa do governo, né? Por exemplo, agora a gente estava ouvindo o professor explicar essa questão do conflito lá no Oriente Médio, isso aumenta o preço do combustível, a Petrobras não vai conseguir segurar muito tempo, vai ter que repassar esse aumento para o consumidor, aumento no combustível, aumenta mais ainda a inflação, aumenta o transporte, né? A logística dos alimentos, então aumenta também lá o preço no supermercado. Então são coisas que impactam a vida da população e que isso o presidente Lula não comentou na entrevista dele. Ele já até comentou sobre isso em outros discursos, mas ali ele falou que o problema seria de comunicação e que quando ele for para a rua, ele conseguir mostrar isso para a população, parece que ele vai ser eleito, então, com certeza, quando ele conseguir contar isso para a população. Mas a sociedade tem cobranças que ele não está conseguindo atender. E essa questão de 2026 também é muito curiosa, porque eu senti assim... não sei, você também pode comentar, eu senti uma confiança muito grande dele, né? Que se eu for para a rua, eu vou ser eleito, pode escolher quem for o outro candidato,
como se que eu quero ver quem vai fazer mais do que eu. E a gente sabe que na campanha nem sempre é assim, né? Não depende só do nosso esforço pessoal, depende de várias outras coisas. E se o outro candidato escolhido conseguir desenvolver uma boa campanha, conseguir conversar bem com a população, ele pode sim ser eleito, né? Porque, por exemplo, o Lula, ele tem já ali mais ou menos o eleitorado dele, que vota junto com a esquerda, né? De 25% a 30%. Mas só com essa fatia do eleitorado, ele não consegue se eleger. Ele precisa convencer pessoas que não têm nenhum espectro político, nem de direita, nem de esquerda, mas que elas querem saber de que forma que o senhor vai melhorar a minha vida. Isso que eles vão querer que o Lula responda em 2026. E qual é a resposta que ele vai dar, né? Qual foi a grande marca, né? Todo mundo fala isso na questão da comunicação. Qual foi a grande marca do Lula 3, né? Ele fala muito que ele conseguiu reconstruir o país. Mas mesmo assim, e a partir de agora, não vai ter nada de novo, né? O que a gente pode cobrar? O que a gente pode esperar de um Lula 4, né? Então, assim, eu senti muita confiança nele nessa entrevista, e também ele mandou alguns recados ali. Por exemplo, ele seria o candidato, mas se não for ele, quem será? Né? E ele fez um aceno ali para o Haddad, que é sempre o nome mais cotado. Falou também, defendeu esse projeto, o aumento do IOF, do Haddad. Então, ele fez esse aceno para o ministro da Fazenda, que eu achei também muito curioso, e falou para o Congresso também, né? Ele fala que não dá para ceder sempre, ou seja, o governo vem aí de uma semana de derrotas, né? Mas o governo e o próprio Lula fala, não vai dar para ceder sempre. E ele fala também na entrevista, outro ponto curioso, é que ele não tem maioria no Congresso, né? Então, que por isso ele teria dificuldade de governar. Ana, o presidente Lula, que sempre, muitas das vezes, né, ele toma para si ali o trabalho, né, falando, a comunicação não está funcionando direito, então eu vou viajar o país. Ele sempre fala isso, vou viajar o país, vou ver as pessoas, vou ver de perto. Ele é uma forma dele tomar para si, porque ele sempre teve esse dom de conversar com as pessoas, de ir até o povo, de abraçar as pessoas nas ruas, só que agora os tempos mudaram, não são mais assim, né? Uma entrevista dessa que ele deu, uma gafe que passa pela internet, é rapidamente compartilhada e já não é mais como era antes, que se demorava muito. Hoje em dia a comunicação está muito mais rápida. A gente se lembra que há algum tempo atrás os governos, tanto federal quanto estadual, quanto municipal, investiam muito em comunicação nos veículos de massa, que geralmente eram televisão aberta, jornais, e hoje em dia isso já não existe tanto assim. Você falou lá no começo que a gente sente falta, né, daquela comunicação, aquela campanha, a gente lembra do Zé Gotinha e tantas outras campanhas que a gente via acontecendo o tempo inteiro e estava por dentro do que estava acontecendo, com o dinheiro que o próprio governo tem para fazer a campanha e mostrar o que está acontecendo. Se ele diz, olha, a comunicação do governo não está conseguindo transmitir para o povo o que nós estamos fazendo de bom, o que de certa forma acredito eu que esteja certo, afinal de contas, de certa forma o país está crescendo, cresceu até um pouco acima do esperado nesse início de ano, nesse quase meio de ano aí. No entanto, ninguém está sabendo disso, porque a preocupação maior, né, Ana, é o que você falou, é o dinheiro no bolso, é comprar o leite, é pagar a gasolina, é pagar a escola do filho, é comprar o arroz, o feijão. Quando você vai no supermercado ali com 100, 200 reais e volta com nada, fica muito claro, peraí, alguma coisa está diferente, peraí, alguma coisa piorou. E é aí que precisa mudar, né? É isso mesmo. Essa questão até da inflação que você comentou do crescimento do país, isso está relacionado, né? O governo realmente conseguiu diminuir o desemprego e aumentar a renda da população. Então, com mais dinheiro circulando, é óbvio que também as coisas ficam mais caras. Isso reflete um pouco o bom momento da macroeconomia no país. Só que o que a gente está comentando aqui, né? No bolso do cidadão, o poder, apesar de ter aumentado um pouco a renda, o poder de compra, a sensação de que o brasileiro tem é de que diminuiu. E foi uma promessa do Lula. Ele não pode se eximir disso, porque ele prometeu o quê? Né? Até tem alguém que está acompanhando a gente aqui que comentou, ele prometeu a picanha, ele prometeu a cerveja, e agora o quê? Ele quer que a pessoa faça o quê? O empréstimo consignado para ir lá comprar a picanha, porque a melhoria que ele ofereceu foi isso, o empréstimo consignado para o CLT.
Ou seja, o endividamento, ele está sempre também incentivando o endividamento, num país que a gente está com juros aí, o maior juros em 19 anos. Então, é muito perigoso ficar incentivando esse endividamento com taxas de juros altas, e ele não conseguiu entregar o que ele mesmo prometeu em 2022, que foi a picanha, a cerveja, né, no final de semana, e está todo mundo cobrando isso. Canha não veio ainda não, né? Agora, em relação à CPMI do INSS, Ana, como é que tá andando aí? Hoje feriadão, né? Não deve ter tido muita notícia, mas como é que teve alguma movimentação nova por aí? Então, assim, na terça-feira, né, foi lido o requerimento, que já houve a instalação, agora estão fazendo as negociações, acho que na próxima semana deve ter uma reunião, não sei se eles já vão anunciar, para definir a presidência da comissão, que deve ficar com o senador Omar Aziz, que é um aliado do governo, e a relatoria já tem um acordo de que ela vai ser entregue para um deputado da oposição. Isso é uma derrota para o governo, né? Porque o relator é ele que faz o relatório, ele que conduz ali toda a investigação. Então, isso é um motivo de preocupação para o governo, e até o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, falou um pouco sobre isso. A gente tem a sonora aí, vamos ouvir? Essa roubalheira do INSS só foi descoberta, só ocorreu porque o governo anterior chancelou empresas de fachadas para entrar no INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o nosso governo, nossa Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que tem autonomia desse governo, fez a investigação e ocasionou as primeiras ações de busca e apreensão e eventuais prisões que podem vir a ter. A CPMI, se vier a contribuir com a investigação, ela será saudada por nós, e nós vamos para a CPMI, deixa eu te dizer, vamos para a CPMI com o time principal, não vamos jogar com o time reserva, vamos com o time principal para que a investigação ocorra, doa quem doer, chegue onde tiver que chegar, custe o que custar. André, e é curioso também, a gente está comentando da CPMI do INSS, e essa semana foi uma semana de derrotas para o governo no Congresso, né? Além dessa instalação da CPMI, que deve começar só em agosto, mas deve gerar desgaste para o governo, mesmo que ele tenha esse discurso de que a roubalheira começou em 2019, vai respingar no governo atual, não tem como. E também outras derrotas para o governo aí, a gente já até comentou aqui também no programa, sobre a aprovação da urgência, né, do projeto de decreto legislativo que susta o decreto do governo para o aumento do IOF. O governo apresentou várias medidas ali para tentar aumentar a arrecadação do governo, para tentar fechar as contas esse ano, e o Congresso já deu esse recado. O governo precisou articular, precisou liberar emendas para conseguir, pelo menos, que fosse votado apenas o requerimento de urgência. O mérito vai ser analisado nas próximas semanas. A expectativa até era que os deputados queriam que fosse votado já na sessão de terça-feira, mas o Hugo Mota conseguiu empurrar para a próxima semana. E é curioso também, porque numa semana que foi muito tensa aqui em Brasília, de diversas articulações, reuniões de manhã e de tarde entre a ministra Gleisi Hoffmann, o ministro Rui Costa da Casa Civil e os presidentes e líderes do Congresso. O presidente Lula estava no Canadá, né, participando da cúpula do G7, e o ministro da Fazenda estava de férias, né? E com isso, o governo precisou também liberar essas emendas, mesmo assim não conseguiu reverter todo o cenário, ainda tiveram 12 vetos derrubados pelo Congresso, um deles que vai pagar uma pensão ali vitalícia para vítimas do vírus da Zika, né, crianças que tiveram microcefalia, só que não tem de onde tirar esse recurso, né? Quando o governo vetou esse projeto, é porque não tinha a fonte do recurso, a fonte de custeio desse programa. E aí os parlamentares foram lá e derrubaram. E agora ainda continua esse questionamento, de onde vai sair mais esse gasto para o governo? Eu questionei o governo sobre isso, e até foi curioso que eles me mandaram procurar o líder do Congresso, o senador Randolph, porque ele sim está elaborando uma medida provisória, ele que está articulando a elaboração, né, dessa medida provisória, porque ela tem que ser assinada pelo presidente Lula, e principalmente essa medida provisória é para tentar cobrir o rombo que vai ser causado por um outro veto
na verdade, são vários vetos ali num projeto que trata sobre energia. Ele tratava assim de energias renováveis em alto mar, só que os parlamentares foram colocando vários jabutis, que a gente chama ali, ou seja, foram fazendo emendas para tentar assuntos desconexos com o projeto principal para tentar passar ali na boiada, né? Como diziam no governo do ex-presidente, para passar, para ninguém prestar atenção. E com isso deve vir um aumento na conta de luz, porque eles conseguiram aprovar ali o uso de termoelétricas para geração de energia. Existe um lobby muito forte no Congresso para as termoelétricas, que é uma energia altamente poluente e mais cara. Então, enquanto o governo estava tentando ali incentivar fontes renováveis, como a energia eólica, o etanol, eles conseguiram aprovar, na verdade, uma emenda ali totalmente ao contrário, e isso vai encarecer a conta de luz. E aí, por isso, o governo vai editar essa medida provisória para tentar minimizar o impacto. Só que com isso também, a gente pergunta novamente, de onde vai sair o dinheiro? Porque na época, né, da presidente Dilma, para tentar controlar esse aumento do preço da conta de luz, eles fizeram o quê? Eles usaram o dinheiro lá do sistema elétrico para poder compensar essas perdas, e o que ocasionou um rombo. Então, a gente também tem que acompanhar para ver de onde que vai sair esse dinheiro para tentar reduzir o impacto. E é muito curioso também a gente destacar aqui que essa semana mostrou que o governo está enfraquecido, porque a própria base aliada do governo votou contra ele, principalmente na questão da urgência do projeto do PDL, né, que vai cancelar o decreto do governo para o aumento do IOF. E o próprio Mota disse que essa derrota mostrava o sentimento da casa para o governo, ou seja, ele já mandou um recado também para o presidente Lula. Só que, na verdade, a derrota é para o governo, mas, né, como a gente está conversando aqui, quem paga a conta somos nós, consumidores, porque esse projeto da conta de luz aumenta a conta de luz, e aí é um efeito cascata. Aumenta a conta de luz, aumenta a inflação, aumenta os estabelecimentos, também tem um custo maior, então eles repassam isso para os produtos. Então, foi uma semana de derrota para o governo, mas quem deve pagar a conta, mais uma vez, somos nós. Ai, essa sempre é a notícia, né? Não tem jeito, né, Ana?